pessoal, tudo bem? Como nós falamos no estudo anterior, nós falamos já sobre a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Dois tópicos apenas, dos 7. Hoje nós estaremos vendo os outros 5 tópicos de como o Espírito Santo age na vida do cristão. Ok? Então, dando continuidade ao nosso estudo, em que creem os cristãos, hoje, vendo o creio no Espírito Santo, vamos dar continuidade ao estudo. Ok? Bom estudo para todos. Terceiro, a santidade do cristão. A vida cristã é uma vida santa porque o nosso Deus é um Deus santo. É impossível ler a Bíblia e não considerar isso. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus desafia o seu povo. Sejam santos porque eu sou santo. Nós lemos que Deus, o Pai, nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos. Está em Efésios 1:4. O Senhor Jesus se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Tito 2,14. Além disso, é porque Deus nos chama a viver para a santidade. Deus, Ele nos deu o Espírito Santo. Portanto, cada uma das pessoas da Trindade tem uma forma ativa de colaborar para a nossa santidade. Mas especialmente o Espírito Santo, como seu nome indica, que tem o compromisso de promover a santidade no povo de Deus. O seu ministério consiste não apenas em mostrar Cristo a nós, mas também em formar Cristo em nós. E isso ele faz penetrando profundamente nos recônditos ocultos de nossa personalidade. O ensino, o exemplo e a exortação são todos importantes, mas não são substitutos para a força interior. Somente o Espírito pode controlar o mal e cultivar o bem dentro de nós. Mas isso não significa que nós não tenhamos parte no processo, no conflito entre a carne, nossa natureza caída, e o Espírito Santo que habita em nós, que Paulo descreve. Ele nos exorta a tomarmos a atitude certa em relação aos dois. Por um lado, os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne, com suas paixões e seus desejos. Isto é, nós devemos ser inflexíveis na nossa rejeição a tudo o que sabemos ser errado. Gálatas 5:24. Por outro lado, devemos viver pelo Espírito, ser guiados pelo Espírito e andar pelo Espírito, submetendo-nos diariamente ao seu senhorio e seguindo os seus desejos. Isso está em Gálatas 5:16, 18 e 25. 4. A compreensão cristã. Um dos títulos preferidos de Jesus para o Espírito Santo era o Espírito da Verdade. Isso deixa claro que o Espírito Santo acredita, ama, defende e ensina a verdade, e que o cristão que está cheio do Espírito compartilha dessas preocupações. O seu compromisso com a verdade é visto em primeiro lugar e acima de tudo no fato de ter inspirado as Escrituras. Há no Credo Niceno uma expressão muito significativa. Ele falou aos profetas. Os profetas foram veículos da revelação do Espírito Santo. Por meio deles, ele falou de tal forma que suas palavras eram verdadeiramente expressão do próprio Espírito de Deus. De acordo com o autor de Hebreus, Deus falou por meio dos profetas. Está em Hebreus 1:1. De acordo com Pedro, homens falaram da parte de Deus. 2 Pedro 1:21. Assim Deus falou e homens falaram. Os dois fatos são verdadeiros. É nisso que consiste a dupla autoria da Escritura. Não devemos afirmar nenhum dos dois de forma a contradizer o outro. Além disso, o que é verdade com respeito aos profetas do Antigo Testamento é igualmente verdade em relação aos apóstolos do Novo Testamento, a quem Jesus enviou para pregar e ensinar, assim como Deus enviou os seus profetas para falar a Israel. E Jesus prometeu aos seus apóstolos o mesmo ministério do Espírito Santo que os profetas possuíam. Lhes ensinará todas as coisas, ele os guiará a toda a verdade,
Você vê isso em João 14, 26 e 16, 13. Assim como o Espírito Santo é o autor principal da Escritura, ele é também o seu principal intérprete. Na verdade, a história da igreja é uma história de como o Espírito Santo conduziu o seu povo rumo à compreensão cada vez maior do significado e da aplicação da Bíblia. E embora na comunidade cristã precisemos da ajuda uns dos outros para proteger-nos das nossas próprias interpretações culturalmente limitadas e distorcidas, o fato é que temos também o privilégio de ler a Bíblia por nossa própria conta. É isso que os reformadores chamavam de o direito ao juízo privado. Ao mesmo tempo, porém, devemos implorar humildemente ao Espírito Santo que nos ilumine. Caso contrário, a nossa leitura vai se degenerar e transformar-se em uma rotina sem o menor significado. É bom e necessário, portanto, orar antes de lê-la. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, diz Salmo 119, 18. Você alguma vez já tentou olhar as horas em um relógio solar num dia nublado? Não consegue. É impossível. Tudo que se consegue ver são os números ou os símbolos, mas sem mensagem alguma. Mas quando o sol aparece e brilha sobre o ponteiro, imediatamente enxergamos para onde ele está apontando e entendemos a mensagem. É exatamente o que acontece com as Escrituras e o Espírito Santo. Quinto ponto, a comunidade cristã. Nossa compreensão do ministério do Espírito Santo é muitas vezes individualista demais. Até agora nos concentramos em como ele age em cada cristão, por meio da sua conversão, certeza, santidade e compreensão. A Igreja de Cristo é essencialmente uma comunidade, uma koinonia, que é uma palavra que expressa aquilo que temos em comum como povo de Deus. De fato, trata-se essencialmente da comunidade do Espírito, pois o que nos une é a nossa participação comum no Espírito. Se ele habita em você e em mim, a sua presença em nós nos fez um. Pode ser que nunca tenhamos nos encontrado antes ou sequer ouvido falar um do outro, mas o Espírito Santo nos uniu. Há um só corpo e um só Espírito, escreveu Paulo em Efésios 4:4. Ele poderia ter dito, há um só corpo porque há um só Espírito, já que esse é o único Espírito que cria e mobiliza o único corpo, que é o corpo de Cristo. Então, em determinado sentido, a igreja não é dividida, nem pode ser. Nem mesmo as nossas divisões externas a separam, já que o Espírito, que é único, habita nela. Os ancoradouros de um porto podem dividi-los em diversos setores, fazendo com que os navios e os barcos fiquem separados um do outro. Mas o mar que sobe e desce por baixo deles é o mesmo. As nossas denominações, que são criação humana, também nos separam externa e visivelmente. Mas por dentro e invisivelmente, a maré do Espírito continua nos unindo. A igreja é uma e é santa, porque o Espírito Santo a uniu e a santificou, separando-a para pertencer a Deus, mesmo que na prática ela esteja muitas vezes desunida e não seja nada santa. Ao mesmo tempo, não devemos nos refugiar na afirmação de que a igreja é uma santa católica, quer dizer universal, e apostólica, como uma desculpa para consentir a sua desunião, impureza, sectarismo e inatividade. Pelo contrário, nossa visão do ideal deveria inspirar-nos a buscar uma maior aproximação da realidade que afirmamos. Ao buscarmos isso, deveríamos também ter em mente a comunhão dos santos. Isso significa que a igreja militante na terra e a igreja triunfante no céu, mesmo que não possam ter comunhão ativa uma com a outra, ainda assim estão unidas pelo Espírito, especialmente quando o nosso louvor se encontra com o deles. Vamos ver agora a sexta forma de como o Espírito Santo age na vida do cristão, o serviço cristão. O Espírito Santo se ocupa não só em unir, mas também em edificar ou construir a igreja. Para tanto, ele concede aos membros da igreja uma variedade de dons.
Paulo explica isso descrevendo a igreja como sendo um corpo, o corpo de Cristo, do mesmo modo que o corpo humano é um, mas possui muitos membros diferentes, membros e órgãos, cada um com sua função diferente. Diz o apóstolo, assim também o corpo de Cristo é um, mas seus membros foram dotados de diferentes dons. É importante distinguir entre o dom do Espírito, isto é, o Espírito Santo em si, que foi dado a nós, e os dons do Espírito, isto é, as aptidões que ele concede àqueles que creem nele. O mesmo dom, o Espírito, é dado a todos e traz unidade à igreja. Os diferentes dons são distribuídos entre todos e são eles que conferem a diversidade à igreja. É comum surgirem várias perguntas com referência aos dons do Espírito, ou carismata. Primeiro, o que são eles? Existem 4 listas desses dons no Novo Testamento, perfazendo cerca de 21. Mas essas listas são elaboradas de forma tão aleatória que parece mais uma seleção de dados do que uma listagem completa. Provavelmente existem muito mais dons que não são citados. Alguns são sobrenaturais. Por exemplo, o de operar milagres, lá em Coríntios 12, 10 e 28. Mas outros não. E são até bastante mundanos. Por exemplo, o dom de administração, citado em 1 Coríntios 12, 28. Ou os de contribuir, liderar ou exercer misericórdia, em Romanos 12, 8. Alguns parecem ser habilidades naturais que são intensificadas e cristianizadas. Pois é. Segundo, qual o seu propósito? Eles são dons de serviço. Cada um das 4 listas fala que eles são dados com o fim de promover o bem comum, de modo que, por meio do seu uso, a igreja seja edificada e cresça em maturidade. E em terceiro lugar, quais são os dons mais importantes? Já que eles são dados para edificar a igreja, nós devemos avaliá-los de acordo com o grau em que isso acontece. Por esse critério, parece que, se há algo que deveríamos enfatizar, são os dons de ensino, pois nada nutre mais a igreja do que a verdade. Sejam quais forem os nossos dons, não devemos nem depreciar o nosso dom e nem ter inveja uns dos outros, nem desprezar os dons de outras pessoas, gabando-se dos nossos. Seremos poupados dessas atitudes tolas e equivocadas, e especialmente de qualquer ênfase exagerada nos dons sobrenaturais, mais espetaculares, se tivermos cheios do amor de Cristo. Esse é o principal pré-requisito. E por último, como o Espírito age na vida do cristão, veremos o 7º ponto, a missão do cristão. O mesmo Espírito Santo que santifica, une, edifica a igreja, empenha-se também em evangelizar o mundo. Afinal, ele é essencialmente um espírito missionário. Isso significa, claro, que no ensinamento de Jesus, um dia ele prometeu que rios de água viva fluiriam do interior de cada crente. E João esclarece que com isso ele estava se referindo ao Espírito Santo. Veja em João 7, 38 e 39. A respeito desse versículo, William Temple comenta: ninguém pode possuir o Espírito de Deus e ficar com ele para si mesmo. Onde quer que o Espírito esteja, ele flui adiante. Se ele não jorrar livremente, é porque não está lá. O que Jesus ensinou nesse versículo está abundantemente ilustrado no livro de Atos, no qual vemos, primeiro, o Espírito sendo derramado no dia de Pentecostes e depois o vemos impelir o seu povo a testemunhar, avançando em círculos cada vez maiores, a começar de Jerusalém, a capital do mundo judeu, e terminando em Roma, a capital do mundo da época. O livro de Atos é estritamente um livro missionário. Escreveu Roland Allen, um notável missionário anglicano. Não há como não chegar à conclusão de que o espírito que foi dado era, de fato, um espírito missionário. Ele continua. É o grande fundamento e inconfundível ensinamento desse livro. Portanto, nós também devemos ser missionários, a não ser que estejamos prontos a negar o Espírito Santo de Cristo, tal como revelado em Atos. Agora,
Eu não acho que Roland Allen quis dizer que todos os cristãos devam ser missionários transculturais no sentido técnico, profissional. Embora, com certeza, este seja um chamado nobre e grandioso para alguns. Na minha opinião, o que ele está dizendo é que nós somos chamados a ser testemunhas de Jesus Cristo. Em casa, no serviço, entre nossos amigos, e que para essa tarefa o poder do Espírito Santo é indispensável. A nossa igreja local também deve estar comprometida com a missão, tanto com a missão local, procurando atingir aqueles que vivem ao seu redor, como com a missão global, apoiando financeiramente e com suas orações a tarefa evangelística da igreja pelo mundo afora. Muitos cristãos se eximem da responsabilidade de testemunhar por serem, por natureza, tímidos e reservados. Mas o Espírito Santo pode nos dar coragem. Ele capacitou pescadores tímidos e letrados a falar com ousadia acerca de Jesus. Paulo teve a mesma experiência. Embora fosse dotado de um poderoso intelecto, diz a tradição que ele era baixinho e feio, e os seus críticos o menosprezavam, dizendo que era uma pessoa inexpressível, tanto em personalidade quanto no discurso. Você pode confirmar isso em 2 Coríntios 10:10. Ele mesmo diz que a primeira vez que foi a Corinto, chegou com fraqueza, temor e com muito tremor. Veja em 1 Coríntios 2:3. Por isso mesmo não podia confiar na eloquência de seu discurso, nem na sabedoria humana, mas na dependência inteiramente da demonstração do poder do Espírito. Vemos isso também em 1 Coríntios 2:4. Isso quer dizer que o Espírito Santo pegava as suas palavras ditas em fraqueza humana e as fazia chegar com grande poder à mente e ao coração e à consciência e à vontade dos seus ouvintes. O maior risco em toda forma de evangelismo é que nós dependamos das coisas erradas. Queremos ser testemunhas fiéis de Jesus Cristo? Então temos que ter seu poder. Queremos esse poder? Então precisamos ter seu Espírito. Se há uma necessidade enorme na igreja hoje, é a de sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos dele, não apenas para levar-nos à conversão e à certeza, nem somente para nos santificar, iluminar, unir e capacitar, mas também para que o mundo alienado seja abençoado por meio de nós, como rios de água viva que irrigam o deserto. Essa é a nossa missão. Que Deus possa te usar, que o Espírito Santo possa agir desta forma em sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.